Da segunda série, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Vamos falar agora sobre os prismas. Esse assunto se encontra no volume 6, capítulos 15, páginas 40 a 44. Prismas, por definição, os prismas são os poliedros com as seguintes características. Primeira característica: ele tem duas bases formadas por polígonos convexos e paralelos entre si. Como assim? Esse meu prisma aqui, ele tem uma base aqui no chão, que seria um quadrado, né? E em cima também ele vai ter a mesma base. Essas duas bases são paralelas entre si. Isso é uma característica de um prisma. Tá? Essas duas bases são iguais e paralelas entre si. Tá? Olha só isso daqui, ele é um prisma, mas na verdade ele está numa posição errada, porque olha só, essa minha base aqui, ó, poderia estar no chão, ela é igual àquela de lá, ó, de trás. Então as duas são iguais e paralelas. Se eu coloco ele em pé, eles se transformam em um prisma, tá? De faces iguais e paralelas entre si, né? Formando as bases. Então sempre você vai ter duas bases, aqui no chão e lá em cima no teto. Nesse caso, essa figura aqui, que é uma pirâmide, não tem possibilidade alguma de ser um prisma. Por quê? Porque não existe duas faces paralelas iguais. Tá? Aqui sim, ó, duas faces paralelas iguais, aqui duas faces paralelas iguais. Então aqui eu tenho prisma, essas duas figuras, e aqui um não prisma. Tá? Outro detalhe dos prismas é que as faces laterais, elas são compostas de paralelogramos ou retângulos, da forma que você entender melhor. Os elementos de um prisma. Aqui eu tenho um desenho de um prisma. Essa parte que eu risquei aqui é a base, tá? De baixo. E aqui em cima a outra base que fica em cima. Então as duas é chamada de base, tá bom? Cada risco, cada reta dessa aqui, ó, desse segmento aqui que está aqui em qualquer parte do meu prisma é chamado de arestas, tá? Daqui até aqui é a minha altura, pode ser aqui, ó, do centro aqui até o centro aqui do centro da base de baixo até o centro da base de cima. Se você ligar formando 90 graus com a superfície, você tem também a altura, tá bom? Ou então a aresta lateral, que é essa aqui, ó, essa aresta lateral, essa de trás e essa aqui, são chamadas de arestas laterais. A aresta lateral, no caso, é a altura do meu prisma. Tá? E tem aqui, ó, a face, lateralmente chamada de face lateral, né? Igual aqui, ó, arestas da base e aresta lateral. Todas essas arestas que estão aqui embaixo, assim, é só por uma questão de identificação, tá? Mas tudo é aresta, mas essas daqui que estão no chão, que estão deitadas, as arestas estão deitadas, são chamadas de aresta da base. E as arestas que ficam em pé são chamadas de arestas laterais. Classificação de um prisma. Um prisma ele pode ser classificado de duas formas. A primeira, prisma reto, né, onde a aresta lateral vai formar 90 graus com a superfície aqui, ó, do chão, tá? E esse aqui é um prisma oblíquo. O que é um prisma oblíquo? É que ele forma um ângulo diferente de 90, as arestas laterais vai formar um ângulo diferente de 90 com a superfície. Seja esse ângulo aqui, ou seja esse ângulo de cá, vai formar um ângulo diferente de 90. É assim, ó. Esse prisma aqui, ele está retinho com a superfície. Esse aqui, não está retinho, ele está um pouco inclinado. Então, quando ele está um pouco inclinado, a gente diz que ele é um prisma oblíquo, tá bom? Mas 99% das questões são voltadas aos prismas retos, tá? Prisma regular. O prisma, quando você vai classificar, dar nome a ele, primeira coisa, você vai identificar, isso aqui é um prisma? Sim, é um prisma. Mas como eu vou dar nome a esse prisma? Porque assim, existem diversos tipos de prismas. Então, como que eu vou diferenciar um prisma do outro? Pelo nome, tá? E como que eu vou dar o nome do prisma? Mediante a sua base. Tá vendo que esse prisma aqui, ó, a base dele é uma figura de 4 lados, ou seja, uma figura
quadrangular, então a gente dá nome a esse prisma dessa forma assim, ó. Primeiro vem a palavra prisma, né? Vai ficar prisma quadrangular. Por quê? Porque é um prisma que tem a base possui 4 lados. Esse outro prisma aqui, a base dele tem 3 lados, ou seja, ele tem uma base triangular. Então, como que eu vou nomear ele? Prisma triangular. Tá, poderia ter, no caso aqui, esse prisma aqui, ó. A base dele não é um quadrado, é um retângulo, tá? Então, a base dele é uma figura quadrangular. Então, ele é simplesmente um prisma quadrangular. Porém, ele não é regular. Por quê? Para ele ser regular, a base tem que ser formada por uma figura regular, lados iguais. Nesse caso aqui, sim, ó. Então, quando for regular, você identifica assim, ó. Prisma quadrangular regular. Porque você está dizendo que a base dele é um quadrado, uma figura de 4 lados, porém, todos os lados são iguais. Tá? Então, nesse caso, ele se enquadra nos prismas regulares, né? Nesse caso aqui, quadrangular regular. Esse outro aqui é um prisma triangular, porque a sua base é formada por uma figura de 3 lados. Regular, porque os 3 lados da base são iguais. É um triângulo equilátero, tá? Então, a diferença é essa. Quando aparece a palavra regular, você já tem que vir na sua mente que a base dele é uma figura regular. Tá bom? Agora vamos aos cálculos. Primeira coisa, o que é calculado em um prisma? Aqui nós vamos, primeiramente aqui para nós, né? Nós vamos calcular aqui primeiramente a área da superfície de um prisma, a área total que ele tem. Por quê? Porque um prisma, nesse caso aqui, ó, ele tem, ó, essa face lateral aqui, tem a face lateral lá de trás, tem essa outra face lateral desse lado aqui, tem essa face lateral da frente. E tem também essa face da base de cima e tenho essa face da base de baixo. Então aqui eu tenho 6 faces. Eu vou ter que... A área de um prisma são a junção, a soma de todas essas 6 faces. Então vamos lá. O que seria a área total? Que no caso aqui, ó, a área total, né, do prisma seria o quê? Área da base. Eu tenho essa base aqui embaixo e tem a base lá em cima, não é? Você consegue perceber que a área da base de baixo é igual à área da base de cima? Então a gente coloca 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é o que? Essa área lateral aqui, mais a de trás lá, mais essa lateral do outro lado aqui e mais essa da frente aqui. Então eu tenho todas as áreas aqui, são a minha área lateral. De todas as minhas faces laterais é a minha área lateral, tá? Que é formada por retângulos, tá bom? Então vamos lá. Vamos para um exemplo prático que é mais fácil da gente compreender. Olha só. Num prisma quadrangular, ou seja, quadrangular regular, né? Ó, num prisma quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, né? Por quê? Porque ele é regular. Tá? Então vou ter uma base de 4 lados e todos os lados dessa minha base são iguais. A aresta da base mede 2 centímetros. Então tá aqui, eu fiz um desenho aqui, ó. Então, ó, 2, né? É a base. E a aresta lateral, que são as em pés, mede 6 centímetros. Calcule a área total desse prisma. Simples, olha só, vamos calcular a área da base. Vai ser o quê? Lado vezes o outro lado. Vai ficar a área da base, 2 vezes 2, vai dar 4. E uma única face lateral vai ser o quê? 2 vezes a altura aqui, que é 6. Vai ficar 2 vezes 6, 12. Então a área lateral é 12, né? Só que eu tenho o quê? Quantas áreas laterais? 4. Vai ficar 4 vezes 12, quer dizer que a minha área lateral vale 48. E uma base aqui eu calculei 4, né? Então agora eu vou somar, ó, as minhas 4 áreas laterais mais 2 vezes a área da base. Então vai ficar, a área total é igual a 2 vezes a área da base, que é 4, mais o total de área lateral, que é 48. Vai ficar o quê? A área total igual a 56 centímetros quadrados. Olha um detalhezinho que a gente percebe aqui dentro do prisma hexagonal regular. Tem um detalhezinho aqui que é porque quando eu vou calcular a área da base, eu vou ter que trabalhar com triângulos. Olha só, eu tenho esse prisma aqui, ó, um prisma hexagonal regular, onde, olha só, aqui eu tenho a base, aqui embaixo também eu tenho a base. Ó, nesse exemplo aqui, cada ladozinho desse aqui vale 2. 2 ali atrás que vale 2, aqui também vale 2, aqui também vale 2. E a altura vale 10. Ou seja, se eu for calcular a face lateral, vai ser o quê? 2 vezes 10. Simples, né? Só que tem um detalhe.
Como que eu vou calcular a área da base? Eu vou pegar esse hexágono aqui e transformar ele para cá. Olha só o que ele virou. Ele virou isso aqui. Se eu ligar, ó, esses vértices aqui, eu vou formar, ó, 6 triângulozinhos iguais, 6 triângulozinhos equiláteros, tá? Então, ó, 2, 2, 2, vai ter as mesmas medidas. Então, um hexágono regular, quando eu ligo os vértices dele, ele vai se transformar em 6 triângulos regulares também, tá? Agora, olha só. Como que eu vou calcular essa área total desse hexágono? Eu vou pegar um triângulozinho aqui, ó, e vou retirar ele daí e calcular a área dele. Depois eu multiplico por 6, tá bom? Olha só. Eu vou tirar esse triângulozinho e transformar ele para cá. Olha só, eu tenho um triângulozinho daquele lá, ó. Só um. Então, olha só. Isso aqui é o lado, isso aqui também é um lado, isso aqui é um lado, porque é um triângulo equilátero. Mas olha só, eu quero a altura dele, porque eu vou calcular a área de um triângulozinho daquele lá apenas. Como que eu vou calcular a área dele? Base vezes a altura dividido por 2, que é o cálculo da área de um triângulo. Só que nesse caso aqui, não tem como eu calcular a área desse triângulo aqui, porque eu tenho, ó, lado, lado, lado. Eu preciso da altura dele. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou repartir aqui no meio. Eu tenho a altura, aqui é o lado. E como eu repartir aqui no meio, eu vou ter o quê? Lado dividido por 2. Vou ter só metade de um lado, né? Então, vamos lá. Como isso aqui vai formar um triângulo retângulo, esse pedaço aqui, ó, um triângulo retângulo, e onde a hipotenusa é o lado, eu tenho, ó, aqui, lado ao quadrado igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E vou resolvendo, ó. L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 4. Aí eu vou pegar, e como eu quero transformar, quero encontrar o valor da altura, né? Para poder somar com a base, né? Base vezes a altura, eu preciso da altura aqui nesse caso. Então eu vou pegar esse L ao quadrado sobre 4, jogar para lá, ele fica negativo, né? Então vai ficar assim. Tiro o MMC aqui, ó, vai ficar 4L ao quadrado sobre 4. De cá vai ficar L ao quadrado sobre 4. Aqui fica a altura ao quadrado é igual a, olha só, aqui embaixo, como é uma subtração de frações, eu vou conservar a base e vou resolver em cima, no caso é uma subtração. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai ficar 3L ao quadrado. E como aqui é um teorema de Pitágoras, eu pegar essa potência 2 aqui da hipotenusa e jogar para o outro lado de lá. Então vai ficar isso aqui tudo dentro da raiz. Agora eu vou eliminar, ó, olha só, esse 2 aqui, L ao quadrado, potência dentro da raiz eu posso cancelar, se for igual eu cancelo com o índice, ele sai para fora. Então esse L vem para fora aqui. O 3 permanece lá dentro. Esse 4, eu posso resolver. Uma raiz do 4 vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 vai virar 2. Então vem aqui para baixo, 2. Então ficou dessa forma. A altura desse meu triângulo é o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. Bom, lado vale 2. Não basta eu colocar o 2 aqui. Eu vou descobrir o valor do lado. Mas aqui, por enquanto, não me interessa a questão desse L. Porque esse L está representando um lado do meu triângulozinho lá, que vale 2. Agora, para eu achar a área de um triângulozinho, olha só. A área não é base vezes a altura sobre 2. Aí eu sei que a minha altura é L raiz de 3 sobre 2, né? Lado raiz de 3 sobre 2, eu substituo aqui no lugar do H. Ficou assim. Lá no exemplo que eu fiz ali, tá desse jeito, ó. L vezes L, vai ficar L ao quadrado, certo? Vezes raiz de 3 e 2 sobre 2. Eu pego, ó, a primeira fração, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso dessa. Vai virar isso aqui, ó. Aliás, aqui vai ficar 4, né? Aqui é 4. Aqui vai ficar dessa forma, ó. A área é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. É o que está no exemplo que eu saí de lá e vim para resolver para vocês aqui. Daqui a pouco eu volto nele. Vai estar nessa estrutura, mas aqui eu vou continuar ela se eu quiser. Ó. Posso substituir aqui, ó, 2, 2, porque lá no meu triângulozinho o lado vale 2. Então eu coloco 2 aqui, 2 aqui. Vai ficar o quê? Ó, 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar o quê? 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Aqui. Tá aqui, ó. Esse 2 eu corto com 2, eu tenho que a minha área é exatamente raiz de 3. Como aquilo ali, eu acabei de calcular a área apenas de um daqueles triângulozinhos, eu tenho um total de 6, eu pego agora e multiplico essa área de um triângulozinho que é raiz de 3 por 6. Então, a minha base total vai ter a área de 6 raiz de 3. Agora eu vou voltar para lá, ó. Olha só. Então, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tô naquela parte lá, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí eu vou substituir o meu lado por 2, porque o lado do meu triângulozinho vale 2. Vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 corta com 4, vai sobrar o quê? Raiz de 3, não é? Só que eu tenho 6 triângulozinhos daquele lá. Então ficou o quê? 6 raiz de 3. Tá aqui, ó. A área da base é 6 raiz de 3. Pronto, então tem que a área da minha base é 6 raiz de 3. Agora tá fácil. A área lateral é o quê? 2 vezes 10, ou seja,
2 vezes 10 vai dar 20, né? Aqui, ó, 2 vezes 10 de altura vai dar 20. Só que eu tenho 6 faces laterais, então vai ficar 6 vezes 20, vai dar 6 vezes 20, vai ficar 120, né? O total da minha área lateral. Então vai ficar, ó, e 6 raios de 3 é a área do que? De um triângulozinho. Então eu vou ter que pegar de uma base, né? De baixo aqui, uma base dessa. Só que eu tenho duas, então vai ficar, ó, 2 vezes 6 raios de 3, que é a área de uma base, mais 120, que deu o total da minha área lateral, de todas as minhas áreas laterais. Então ficou o quê? 12 raios de 3 mais 120. Pronto, isso aqui já é a minha resposta, ó. Só que se você for resolver isso e tiver alternativas para você marcar, geralmente eles gostam de colocar a resposta dessa forma aqui, onde aparece uma soma ou subtração, colocar um termo em evidência, que é o que? Ó, o 12 vezes raiz de 3 e o 120 aqui eu divido por 12, vai ficar 10, ou seja, 12 vezes raiz de 3 volta a ser isso, e 12 vezes o mais 10 volta a ser o 120. Então pronto, isso aqui é a forma reduzida, tá? Ou forma fatorada dessa expressão de cima aqui. Mas essa de cima já é a resposta, tá? Mas geralmente, quando é questão de vestibular, alguma coisa assim, geralmente aparece essa forma fatorada aqui. Então é bom a gente praticar para já estar acostumando com isso.